Opa, fala pessoal do Podcast Timão, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para falarmos sobre Corinthians aqui no Podcast Timão, um vídeo especial nesta sexta-feira. Hoje é dia 23 de outubro de 2000. Será que caiu o Vale já, dia 23? Acabei de ver, né? Vou dar uma olhada na minha conta. 15º dia útil do mês, acho que é hoje ou foi ontem, vamos lá. Mas enfim, vocês não têm nada a ver com isso, né? Se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal do Podcast Timão, a gente está chegando a 100 mil seguidores, e isso vai ser muito importante pra gente, porque quando o canal tem de 100 mil para cima, 100.001, o YouTube considera o canal de uma forma diferente do que quando tem 99 mil. Então ele recomenda o canal para mais gente, o nosso canal será mais recomendado e aí a gente cresce mais e consegue trazer mais informações de uma forma mais bacana, quem sabe até com brindes, camisas do Corinthians, ingressos para jogos. Pô, aí o infinito é o destino, né? Não sei se a frase é assim, mas enfim, tô viajando hoje. Coloquei aqui, ó, já que eu tô num cenário novo, vou explicar esse cenário novo. Eu fui dispensado do quarto onde eu gravava os vídeos, tô aqui no quarto da minha filha, ó. É a cama da minha filha aqui atrás, porque minha mulher tá em home office. E sabe como é que é, né? A mulher fica no escritório e a gente vai pro lugar que dá. Tô aqui no quarto da minha filha, mas aproveitei que tem um móvel aqui para colocar essa camisa linda do Corinthians. Eu não lembro de quando que é essa camisa, vocês com certeza vão lembrar, porque vocês têm a memória melhor que a minha. Aqui, ó, camisa comemorativa dos 90 anos do Corinthians, então foi no ano 2000, uma camisa muito bonita, tá faltando aqui só o lacinho que caiu, mas enfim, ó, era só eu ver aqui, ó, 90 anos, uma camisa linda, a cor dela é um pouco mais para bege, né? Não sei se tá dando para vocês perceberem aí que era a cor original do Esporte Clube Corinthians Paulista, na época da Topper ainda, ó, com esse Pepsi Cola estilizado. Aliás, eu prefiro Pepsi, desde que a Pepsi patrocinava o Corinthians, ficou marcado na cabeça como um patrocinador, né? Às vezes o cara não vê, né, que não é só o tempo que ele patrocina o clube, fica na cabeça do torcedor a marca. Mas enfim, não é esse o assunto do podcast. Se inscreve aqui no canal. Vamos falar dos estrangeiros do Timão. Hoje uma matéria do portal Globo Esporte, do colega Marcelo Braga, a respeito do Ângelo Arauz. Ontem uma matéria do Meu Timão, se eu não me engano, assinada pelo Vessone. Se não for o Vessone, me desculpem os outros colegas do Meu Timão, mas enfim, uma matéria do Meu Timão falando a respeito, se eu não me engano, do Arauz e do Bruno Mendes, né? E ainda tem de estrangeiros no Timão o Bocelli, o Otero, o Casares e o Cantillo. 6 estrangeiros, então a gente vai falar sobre os 6, tá bom? Vamos começar com os que estão em alta, porque tem estrangeiro em alta, tem estrangeiro na média e tem estrangeiro que vai voar do Corinthians, tá? Já digo isso, já informo isso para vocês. Então vamos começar com quem está em alta. Casares, hoje para mim é o que está mais em alta. Juan Casares, equatoriano. Ele entrou no último jogo contra o Vasco da Gama como titular pela primeira vez. Ainda não está bem fisicamente, mas é impressionante a técnica que tem o Casares. Nenhum jogador do elenco do Corinthians tem essa técnica do Casares. Acho que o último jogador que teve esta técnica no auge foi o Jadson, né? Eu acho, se eu não me engano. O Renato Augusto tinha, mas aí é mais para trás. Mas o último que, né, dominava a bola, igual aquela bola dominada pelo Casares no jogo contra o Vasco da Gama, né? E a bola lançada também por Matheus Vital, enfim, um absurdo que o Casares joga a bola. Ele tem que entrar em forma. Se ele entrar em forma, veste a 10 e é titular absoluto do meio campo do Timão e vai dar uma qualidade absurda à equipe. Tem que jogar a bola, né? Tem que estar em forma, tem que esquecer as baladas, mas jogando bola e estando com foco no futebol, o Casares sem dúvida é o jogador mais habilidoso deste time do Corinthians e, como eu disse, vai vestir a 10, vai comandar o meio de campo do Timão. Então eu coloco o Casares dos estrangeiros mais em alta. Depois do Casares vem o glorioso Otero, venezuelano, né? O Scorpion
Otero, que estava bem, né? Começou a jogar bem no Corinthians, mas aí ficou suspenso, né, da partida contra o Vasco da Gama, não enfrentou o Vasco da Gama, talvez volte agora, mas aí tem concorrência no meio de campo. Para mim ele é titular do meio de campo, talvez ao lado do Casares, né? Apesar do Matheus Vital ter jogado bem, o Ramiro caiu nas graças do Wagner Mancini. O Ramiro é uma liderança do Corinthians dentro de campo. Eu sei que muitos de vocês estão me xingando agora, mas é verdade. Além do futebol, o Ramiro é uma liderança dentro de campo e todo time precisa de jogadores assim. Time que não tem liderança dentro de campo não vai longe. Mas, mesmo assim, o Otero tem mais qualidade que os dois, na minha opinião. Infelizmente, né? Porque eu era um cara que apostava muito no Matheus Vital quando ele foi contratado. Mas hoje o Otero é titular tanto no lugar do Ramiro quanto no lugar do Matheus Vital. Mais do Matheus Vital porque o Ramiro está jogando pela direita, né? O Vital está jogando pela esquerda. Então seria Casares e Otero pela esquerda. Seria uma boa dupla. Aí eu vou um pouquinho mais para baixo. Cantillo, Vitor Cantillo, colombiano que chegou com tudo ao Corinthians, foi contratado, assumiu a posição de titular, jogou muito, caiu nas graças da torcida. De repente teve a paralisação do futebol, ele voltou a treinar, teve Covid depois que voltou a treinar. Se vocês perceberem, dá uma olhada nas notícias da época, porque tem muita gente que se confunde e acha que o Cantillo teve a Covid junto com os outros jogadores, né? Porque eram muitos jogadores do Corinthians que tiveram Covid durante a paralisação. O Cantillo não, foi depois da volta. E eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, que eu não sou médico, mas eu conversei com os médicos do Corinthians sobre isso, eles me falaram que não. Tá? Os médicos do Corinthians me falaram que não. Mas o coronavírus é um vírus que a gente ainda não conhece completamente, né? Eu conheço pessoas, tá? Tô falando minha experiência pessoal, que já se curaram da Covid, mas estão com sequelas. Inclusive sequela aqui, ó. A pessoa se esquece das coisas muito facilmente, não consegue ter o mesmo movimento, fica um pouco assim aérea, digamos assim. Os médicos do Corinthians me falaram que o Cantillo não tem isso, tá? Que o Cantillo, o problema dele é só recuperar a forma física. Agora, há quanto tempo já voltou o futebol, né? E o Cantillo não recuperou a forma física ainda. Para mim, o Cantillo em forma é o segundo homem do meio de campo, né? Hoje seria, então, colocando esses três estrangeiros: Xavier, Cantillo, Casares, Otero, daí o Ramiro, e aí ou você joga com o Jô, ou você joga até com o Gustavo Mantuan, que fez muito bem essa função na partida contra o Vasco. Não sei se o Mancini vai manter o time sem um atacante, mas enfim, o Cantillo para mim em forma é o segundo volante no lugar do Ederson, do Camacho, joga muito mais que esses caras. Mas esses são os três estrangeiros que ficam no clube, né? Que estão apesar do Cantillo hoje ser reserva, mas é por causa da forma física e não por causa da qualidade do futebol. Aí a gente vai para Mauro Bocelli, 35 anos de idade. O Corinthians contratou o Bocelli para ser o atacante, né? Quem não se lembra, o Wagner Love estava sob desconfiança, o Gustavo estava emprestado, né, lá para o Fortaleza. Não sei se já tinha voltado quando chegou o Bocelli, mas enfim, o Bocelli chegou para ser titular, tanto que chegou com um salário top, e esse é o problema, tá? Chegou com um salário top, ele era ídolo no León do México, sei lá, o segundo maior artilheiro da história, enfim, acabou o contrato dele, ele brigou lá, não quis renovar, veio para o Corinthians, mas com salário top. Salário, eu não gosto de falar salário, tá? Tem colegas que falam, eu não falo, não gosto, não é minha prática, mas eu posso dizer que é salário top, salário dos principais jogadores do Corinthians. O Bocelli ganha o que ganham Cássio, Fagner, Jô, enfim. E porque ele foi contratado para ser o cara do Corinthians, e ele não foi o cara do Corinthians. Daí você vai falar, o Bocelli não teve chance. Não se esqueçam que tem treino.
Eu sempre repito isso, né? Porque tem torcedor que acha que o time é só jogo, é quarta e domingo, quarta e domingo. Se o cara não tem chance no jogo é porque ele está sendo injustiçado. Se ele não é escalado é porque no treino ele não faz por merecer. O Xavier é escalado porque treina bem. O Rony saiu do time porque não está treinando tão bem. O Gustavo Mantuan foi escalado porque o Mancini adorou os treinos dele. Então, se o Bocelli não é escalado, não só porque contra o Flamengo ele foi muito mal, porque o Mancini até deu uma cutucada nele na entrevista coletiva depois da partida contra o Flamengo, né? Falando que todos os jogadores precisam se movimentar, que no Corinthians não cabe mais jogador que fica parado esperando a bola. Aí já deu para ver que o Bocelli sairia da equipe e ele tem contrato até dezembro desse ano, ele assinou 2 anos de contrato, né, 19 e 20, e não será renovado o contrato dele. Não será renovado. O principal motivo da não renovação é o salário. Não dá para você ter um reserva ganhando o salário do Cássio, um atacante reserva. Ainda mais depois da contratação do Jô. Né? O Corinthians trouxe o Jô ganhando um salário top. Então você tem 2 jogadores para a mesma posição com salário top. Não dá, né? Você precisa ter um atacante reserva bom, mas não com o mesmo salário do titular, né? Pelo menos no Corinthians, né? No Flamengo, que tá sobrando dinheiro, tal. Agora no Corinthians, infelizmente não dá. Então Bocelli, dezembro, vai embora, não vai renovar contrato. O Jô fica como atacante, ou o Corinthians contrata um outro centroavante, ou sobe alguém das categorias de base, enfim. Mas o Bocelli vai em dezembro. Assim como o Sid Clay. Se o Sid Clay não for antes, hein, do final do contrato, porque o Sid Clay perdeu completamente o espaço com o Wagner Mancini. Aí vamos para os 2, né, que estão mais em baixa. Vou começar com quem? Com Bruno Mendes. 1 minuto de silêncio. Não vou ficar 1 minuto quieto, porque senão vocês vão achar que travou o vídeo, né? Mas o Bruno Mendes, ele tem 21 anos de idade. Foi a maior contratação, a maior venda, melhor dizendo, da história do Montevideo Wanderers. O Corinthians pagou 3,5 milhões de dólares. Dá cerca de 18 milhões de reais hoje. 17 e pouquinho. Vou repetir, Bruno Mendes, 18 milhões de reais. E o Corinthians está com um salário atrasado, hein? Mas eu não vou criticar a diretoria, porque quando contrataram o Bruno Mendes, ele tinha... Apesar de jogar num time muito pequeno do Uruguai, tinha 19 anos, tinha todas as referências positivas de todo mundo, era titular da seleção de base do Uruguai, já tinha disputado o Sul-Americano, depois foi chamado novamente para o pré-olímpico, para o Sul-Americano, enfim. Mas o Bruno Mendes no Corinthians não deu. Depois de perder a vaga para o Marlon, eu pedia a camisa lá, fazia minha mala, iria pro armário e iria embora. Porra. O titular, que hoje é o Avelar, machucou. Só volta ano que vem. Daí só sobra o Gil e ele, Bruno Mendes. Só sobram 2. Aí o Corinthians chama correndo o Marlon. Com todo respeito ao Marlon, ele estava no Cruzeiro na reserva do Manuel. Aquele mesmo Manuel que jogou no Corinthians. O Manuel era o titular e o Marlon era o reserva do Cruzeiro, reserva do Manuel. Chegou e passou na frente do Bruno Mendes. O que fazer com um cara desse? Ele vai ficar no grupo? Ele não é dos maiores salários, tá? Já que a gente falou do salário do Bocelli, ele não é dos maiores salários do elenco. Mas mesmo assim, você tem um zagueiro que quando precisa não usa, velho. Empresta, vende, faz o que for. Empresta o Bruno Mendes para qualquer time, uruguaio, sei lá, paraguaio. Presta, faz igual fez com o Arauz o ano passado, que foi para Ponte Preta, né? Um time da 2ª divisão do futebol brasileiro, né? Porque daí não tem a questão dos 7 jogos. Presta. Não dá para ficar no elenco um cara que quando você precisa você não usa ele, pô. Né? Então o Bruno Mendes está em baixíssima no Corinthians, só tá lá porque por enquanto não rolou empréstimo para nenhuma equipe. E o Ângelo Arauz, glorioso Arauz, né, que eu citei a matéria do Globo Esporte, dando crédito até, do Marcelo Braga, dizendo que o Arauz vai receber a visita na semana que vem de seus representantes,
Alguns times já se interessaram pelo Arauz, por incrível que pareça, ele é ídolo no Chile, porque ele jogou muita bola na Universidade Católica. Eu lembro na época da contratação dele, o pessoal foi no aeroporto se despedir, muita gente chorou. Enfim, o Arauz jogava muita bola na Universidade do Chile. O Corinthians comprou ele por 24 milhões de reais. 24 milhões de reais. 2 folhas salariais, exatamente o que o Corinthians está devendo para os jogadores. Ou está devendo 3, acho que já pagou uma, não sei. Mas enfim, são 2 folhas salariais. Tem 23 anos de idade, foi emprestado para Ponte Preta, voltou, foi titular em alguns jogos, né, desse ano. Jogou um pouco com o Thiago Nunes, jogou um pouco com o Coelho. Na partida contra o Bahia, que foi a única vitória sob o comando do Coelho, ele começou como titular e saiu no intervalo. Mas a verdade é que no Corinthians não deu, né? O Corinthians já recebeu diversas ofertas de empréstimo do Arauz de times chilenos, tá? É bom que se diga, já recebeu muitas ofertas, porque o Arauz, ele repito, é muito bem visto no Chile. Só que o Corinthians não queria emprestar o Arauz porque os dirigentes achavam que o Arauz não tinha se adaptado ao futebol brasileiro. Não é porque ele é um cara muito tímido, muito pra dentro, assim, enfim, ele não tinha se adaptado ao futebol brasileiro. Então emprestar ele para um time chileno não ia adiantar nada. Por isso que o Corinthians emprestou o Arauz para a Ponte, para ver se ele pegava o jeito do negócio, né? Jogar num time menor, enfim, em gramados brasileiros, né? Se mantém aqui no Brasil, aprende a falar português, faz amizade, se solta, enfim. Porque lá no Chile ele era tudo isso, era um jogador visto como um dos maiores potenciais do futebol chileno, quando ele foi contratado pelo Corinthians. Então é outro que eu não critico a contratação. É muito fácil falar também depois, né, do jogador não ter dado certo, né? E eu mantenho assim, quando eu não critico o cara na época da contratação, eu não vou criticar depois. Então o Corinthians pagou uma grana sim, gastou um baita de um dinheiro no Arauz, mas não deu certo. E o Corinthians desistiu, pelo visto, do Arauz dar certo, tanto que está avaliando emprestá-lo para o futebol chileno, coisa que não aconteceu no passado. Colo-Colo se interessa por ele, mas outros times também se interessam. Provavelmente ninguém lá no Chile vai ter dinheiro para comprar o Arauz, então ele deve ir por empréstimo. O contrato do Arauz com o Corinthians vai até a metade de 2023. Também 2020, hein? 1, 2, 3, mas 2 anos e meio de contrato. Provavelmente ele será aquele jogador que vai ser emprestado, a torcida não vai nem lembrar que ele existe e de repente fala, nossa, ainda tem contrato com o Corinthians, Pois é, metade de 2023. O Corinthians estava tentando de todo jeito recuperar a grana que investiu nele, mas às vezes é melhor tirar o cara, né? Porque, como diria um amigo meu, o ruim de você ter um jogador ruim no elenco é que uma hora ele joga, né? Uma hora sobra para ele jogar e aí você não consegue tirar nada do cara. Enfim, falei dos 6 estrangeiros do Corinthians. Provavelmente ano que vem teremos 3, se não chegar nenhum contratado, lógico, com o presidente novo, né? Mas desses 6 aí devem ficar o Casares, o Otero e o glorioso Cantígio, e devem sair Arauz, Bruno Mendes e o Mauro Bocelli. Fechou, galera? Espero que tenham gostado desse vídeo. Muitas informações, né, para você poder discutir aí na roda de amigos, nos grupos de WhatsApp, enfim. E discute aqui também, deixa seu comentário, dá um like. O like também é visto pelo YouTube como uma forma de dizer que você gostou do vídeo e daí o YouTube recomenda para mais gente. Então dá um like, não custa nada, aperta o joinha aí e se inscreve no canal se você não for inscrito. Faz essa preza para nós. Fechou? Um abraço e até a próxima, pessoal.